Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a medida do calor, né? Como medir o calor? Será que o calor dá para ser medido? Tá? Quando a gente vai discutir essas questões sobre medida do calor, a gente não pode deixar de falar sobre calor sensível, calor latente e capacidade térmica. Será que os materiais aquecem de modo igual? Né? Será que mandando a mesma quantidade de calor para materiais diferentes, a temperatura vai variar do mesmo modo, vai variar de modo diferente? Esses detalhes mais outros a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Bom, gente, quando um corpo ele recebe calor, a temperatura dele geralmente varia. Mas a gente vai ver que duas coisas podem acontecer. Haverá casos em que a temperatura vai variar e haverá casos em que mudará o estado físico da matéria. Ou seja, há essas duas possibilidades. Ou há uma variação, uma mudança na temperatura do corpo, ou há uma mudança no estado físico da matéria. Bom, quando um corpo recebe calor e tem sua temperatura alterada, como está dizendo o texto aqui, nós dizemos que está ocorrendo uma variação de temperatura. E nós chamamos isso de calor sensível. Ou seja, toda vez que um corpo recebe calor e sua temperatura varia, sua temperatura se altera, nós chamamos de calor sensível. Mas se naquele momento que o corpo estiver recebendo calor e a temperatura não variar, manter-se estável, ou seja, o corpo começa a mudar o estado físico. Nós chamamos isso de calor latente. Vamos olhar um pouquinho aqui esse desenho, esse esquema, para a gente poder associar esses dois conceitos que nós acabamos de falar. Veja que aqui nós temos cubos de gelo, né, ou seja, estado sólido a menos 20 graus, certo? E aí aqui, supondo que esse material aqui está sofrendo calor, está recebendo calor, certo? Então veja que os cubos de gelo a menos 20 graus, ao receber uma certa quantidade de calor, vamos representar a quantidade de calor pela letra Q, veja que a temperatura variou de menos 20 até 0 grau, ou seja, está tendo uma variação na temperatura. Se está tendo variação na temperatura, nós chamamos isso de calor sensível. Mais tarde nós vamos dizer que esse corpo está recebendo uma quantidade de calor sensível. E o gelo aqui, chega um momento é que a temperatura está estável e veja que o gelo passou do estado sólido, né, para o estado líquido. Ou seja, houve uma mudança na temperatura. Desculpe. Houve uma mudança no estado físico. Sempre que há uma mudança no estado físico, nós dizemos que é um calor latente. E assim por diante, a gente pode observar que quando se chegou no estado líquido, a água começa a ferver e vai de 0 até 100 graus. De 0 a 100 graus, mais uma vez está variando a temperatura, ou seja, calor sensível. Quando a água chega a 100 graus, ela vai começar o seu processo de evaporação, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí, mais uma vez, mudança de estado físico, nós chamamos de calor latente. E aí, né, no estado de vapor, supondo que a temperatura agora comece a aumentar para 120 graus, nós chamaríamos aí de calor sensível. Tá, pessoal? Então, veja que há uma alternância entre o calor sensível e o calor latente, mas resumidamente é muito fácil. Calor sensível, mudança de temperatura. Calor latente, mudança no estado físico da matéria. Ok? Vamos ver aqui no simulador uma representação dessa diferença. Bom, aqui no simulador nós temos alguns objetos, água aqui, azeite, tijolo, ferro. Vamos, nesse primeiro momento, utilizar aqui a água. Tá? E quando a gente for utilizar a água, nós vamos aquecer essa água e verificar o que ocorre com a sua temperatura. Para isso, vamos utilizar um termômetro, colocar aqui dentro. Tá? Então, o termômetro inicialmente está estável, né, a temperatura da água inicialmente, e vamos aquecer essa água e verificar o que acontece. Veja que ao aquecer a água, veja que a temperatura começa a mudar. Então, nesse momento, nós chamamos isso de quantidade de calor sensível. Você está recebendo um calor sensível. Mas vocês vão ver que vai chegar um momento, agora está evaporando, e veja que a temperatura está mantendo-se estável. Ou seja, nesse momento, a água está passando do seu estado líquido para o estado gasoso. Nós chamamos isso de calor latente, gente. Então, aí, veja que é bem tranquilo aí para a gente definir, e aí o simulador ajuda bastante. Bom, falado aí sobre os conceitos de calor sensível e calor latente, vamos aprender aqui como medir essa quantidade de calor sensível, ou seja, essa quantidade de calor que provoca uma mudança na temperatura. Primeiro, quantidade a gente vai representar pela letra Q, que para nós, a partir de agora, representa aí quantidade.
Imaginemos aqui um material, certo? Vamos fazer aqui supondo, né, que essa figura representa o material. Um material de massa M, certo? E vamos supor que a gente quer aquecer esse material aqui, certo? Aqui é uma chapinha, a gente quer aquecer esse material. Ou seja, a gente quer mandar para esse material uma quantidade de calor. Vamos fornecer aqui ao material uma quantidade de calor. Vamos supor que, inicialmente, a temperatura desse material, vamos chamar de temperatura inicial, seja de 10 graus Celsius. A partir do momento que a gente começa a aquecer, passa-se algum tempo, vamos supor que a temperatura final que esse corpo atingiu, que esse material atingiu, seja de 100 graus Celsius. Ou seja, nós temos uma variação aí da sua temperatura, que nada mais é do que fazer a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial, o que daria aí, né, 100 menos 10, 90 graus foi a variação de temperatura. Sabemos que a quantidade de calor fornecida a esse corpo para que ele varie 90 graus, né, é uma quantidade de calor específica. Se caso fosse um corpo de maior quantidade de massa, você teria que fornecer também uma maior quantidade de calor, se você quisesse obter aí uma variação de temperatura de 90 graus. Né? Então, a gente já pode afirmar que a quantidade de calor ela é proporcional a duas grandezas. A quantidade de calor vai ser proporcional tanto à massa do corpo, vamos colocar aqui, ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor, e também é proporcional à variação da temperatura, porque quanto mais calor demandar o corpo, ou seja, quanto mais calor esse corpo receber, maior será essa variação de temperatura. E outra coisa que a gente também vai destacar é que materiais diferentes, aqui nós temos um material, se nós tivéssemos um outro material aqui, certo? Um outro tipo de material, mesmo que tivesse a mesma massa, né? Mesmo que tivesse a mesma massa M, e recebendo a quantidade de calor que recebeu esse aqui, ele aqueceria de modo diferente. Ou seja, a quantidade de calor depende também do tipo de material que a gente está usando. Tá? Então, depende do tipo de material, é o que nós vamos chamar calor específico do material, representado pela letra C. Ou seja, cada material tem o seu calor específico. É como se fosse a identidade do material, o RG do material. E vamos mostrar aqui para você entender o que é esse calor específico e por que essa dependência da massa e da variação da temperatura. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, como nós podemos ver aqui na tabela, pessoal, olha, cada substância, água, gelo, alumínio, tem um valor de calor específico, ou seja, é a quantidade de calor que esse corpo, vai receber para que provoque uma variação de temperatura para cada unidade de massa, certo? E como nós falamos aqui, ó, que a quantidade de calor depende da massa, então quantidade de calor igual a massa, certo? Nós falamos também que a quantidade de calor depende da variação de temperatura, então é igual a ΔT, e a quantidade de calor depende desse C aqui, que nós já falamos que significa calor específico, ou seja, cada substância vai ter o seu próprio calor específico, certo? E essa unidade de calor específico, caloria por grama grau Celsius, ela vem porque é o seguinte, a quantidade de calor ela vai ser medida em calorias, essa unidade que a gente vai utilizar, a massa será medida em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Então, se a gente fizer uma brincadeira aqui matemática, algébrica, pegando a fórmula Q igual a massa vezes Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, nós já falamos que a unidade medida do calor, da quantidade de calor, é a caloria, a massa é medida em gramas e a variação de temperatura, a temperatura em graus Celsius. Se a gente fizer um trabalho matemático aqui, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Se eu isolar o Czinho, nós vamos ter assim, C igual, quantidade de calor vai ficar em cima e quem estava multiplicando o C vai para baixo. Vai ficar M vezes ΔT. Logo, se a gente substituir pelas unidades de medida de cada grandeza, quantidade de calor é dada por cal, a massa é dada por grama e a temperatura aqui, ó, grau Celsius. Então, por isso que a unidade medida do calor específico é caloria por grama grau Celsius. Anota aí.
Então vamos aplicar um pouquinho dos conceitos que a gente aprendeu nessa questão aqui da Mackenzie. Primeiro, né, vamos aqui anotar as informações, anotar os dados da questão, para que a gente possa responder com tranquilidade. Bom, a questão diz o seguinte: um corpo de massa 100 gramas, então massa igual a 100 gramas, ao receber 2.400 calorias, então calorias, vamos lembrar, é a quantidade de calor, 2.400 calorias, varia a sua temperatura de 20 para 60. Então nós temos a temperatura inicial e nós temos aqui a temperatura final. Logo, a variação da temperatura, que é a diferença do final menos o inicial, vai ser de 40 graus Celsius. E ele fala aqui, ó, sem variar o seu estado de agregação. Estado de agregação, ele está falando do estado físico, né? Não mudou o estado físico, tá? Aí ele fala, o calor específico da substância que constitui esse corpo é... Então, ele quer saber aí o calor específico, é o Czinho. Então, utilizando a equação Q, M, C, ΔT, bom, vale ressaltar, gente, que essa equação também é conhecida como equação fundamental da calorimetria, tá? O que a gente quer aqui é o calor específico da substância. Bom, a quantidade de calor, 2.400, nós temos aqui a massa, que vale 100, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é de 40 graus Celsius. Vai ficar 2.400, multiplicando aqui o 100 por 40, nós vamos ter aqui 4.000C. Isolando o C, quem está multiplicando vai passar aqui dividindo, vamos ter 2.400 dividido por 4.000. Se você fizer esta conta e não errar, vai dar 0,6 e as unidades que a gente falou nesse instante, caloria por grama, graus Celsius. Então, está aí o calor específico da substância, 0,6 caloria por grama, graus Celsius, o que seria aqui a letra B. É isso aí, galera. Bom, gente, e para falar sobre outro tópico, que é capacidade térmica do material, que significa a capacidade que um corpo tem de absorver calor para variar sua temperatura, né? Vamos pegar aqui e começar com esse simulador, onde eu tenho aqui tijolo, vou colocar aqui o tijolo na grade, e vamos colocar aqui o ferro, e vamos aquecer os dois ao mesmo tempo. Mas antes, vamos colocar aqui um termômetro. Inicialmente, eles estão na mesma temperatura, e vamos aquecer os dois. Veja o que a gente vai observar. Veja que a gente observa aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente, né? Que materiais diferentes, observe que o tijolo aí está aquecendo muito mais rápido do que o ferro. Ou seja, materiais diferentes aquecem de modo diferente. E se eu resfriar esses materiais? Do mesmo modo. Então, quando eu tenho materiais diferentes, eles vão se aquecer de modo diferente. Nós podemos dizer, então, que cada material tem a sua capacidade térmica, ou seja, sua capacidade de absorver calor. Nós vimos aí que o tijolo absorve calor com mais facilidade do que o ferro, já que ele varia mais rapidamente a sua temperatura. Bom, e voltando aqui para a parte conceitual, capacidade térmica, que nós vamos representar pela letra C, a física. Bom, capacidade térmica, que a gente vai representar pela letra C, é um fenômeno que é a capacidade que ele explica, a capacidade que o corpo tem de absorver ou perder calor, assim como a gente viu lá no experimento, para que a temperatura desse corpo varie em 1 grau. Matematicamente, a gente pode expressar de certo modo assim, ó. A capacidade térmica, representada aqui pela letra C, é igual à quantidade de calor que um corpo está recebendo ou perdendo, dividido pela variação da temperatura. A unidade de medida da capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Vamos falar um pouquinho ainda mais sobre essa equação. Bom, gente, nós temos aqui capacidade térmica. Nós vimos ali anteriormente que a capacidade térmica é uma relação entre a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde, dividido pela variação da temperatura, tá? Como nós vimos que quantidade de calor é medida em calorias, e nós vimos que variação de temperatura, ou melhor, temperatura, é dada em graus Celsius. Então, nós vamos ter aqui caloria e graus Celsius. Então, nós podemos dizer que a unidade medida da capacidade é caloria por grau Celsius. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que a gente tenha dois objetos. Um objeto A, cuja capacidade A seja de 10 calorias por grau Celsius, ou seja, eu estou informando a capacidade do objeto A, e a capacidade do objeto B seja de 50
calorias por grau Celsius. É só para a gente entender aqui, conceitualmente, né, o que significa essa capacidade térmica. Bom, primeiro, gente, vamos olhar aqui. Ó. Veja, nós podemos dizer que a capacidade térmica do ar, né, a capacidade térmica de A, ela é menor que a capacidade térmica de B. Isso aqui está bem visível. Então, o que significa aqui tratar esse número? Né? O que significa uma capacidade térmica de 10 calorias por grau? Significa que a cada 10 calorias que esse corpo recebe, ele altera 1 grau sua temperatura. Por isso que a gente expressa 10 calorias por grau. Já esse aqui, para fazer a mesma coisa, ou seja, para alterar 1 grau, ele precisa receber 50 calorias. Então, resumidamente, o que eu acabei de falar é o seguinte: o corpo A, o objeto A, ele recebe 10 calorias para que ocorra a mudança de 1 grau Celsius. Já o corpo B, ele precisa receber, vamos colocar aqui, ó, o corpo B precisa receber 50 calorias para que sua temperatura varie o mesmo grau Celsius. Vamos supor aqui que os dois receberam ao mesmo tempo 100 calorias. O que é que aconteceria com a temperatura deles, né? Quem aqueceria mais rápido, ou melhor, quem teria uma variação de temperatura mais rápida? Então, veja, se você manda 100 calorias para o corpo A, como ele, a cada 10 calorias ele altera 1 grau, nós teríamos aí uma mudança de temperatura em 10 graus. Porque se a cada 1 grau ele varia a sua temperatura em 1 grau, nós teríamos aí uma mudança de 10 graus na sua temperatura, certo? Então, veja, ao receber 100 calorias, nós teríamos aí 10 graus de variação. Já o corpo B, que tem 50 calorias por grama de capacidade térmica, ao receber 100 calorias, como a cada 50 ele altera 1, ele só alteraria 2 graus Celsius. Ou seja, que conclusão a gente pode chegar aqui? Quem tem maior capacidade térmica terá uma menor. Quem tem maior capacidade térmica terá uma menor variação de temperatura. Quem tem menor capacidade térmica vai ter uma maior variação de temperatura. E aí eu deixo para você pensar. Eu tenho panela de barro, panela de alumínio. Coloquei no fogo. Qual das duas panelas, né, vai aquecer mais rápido? Nós sabemos que é a panela de alumínio. A panela de alumínio cozinha o alimento mais rápido em relação à panela de barro. Então, a minha pergunta é para você pensar. Quem tem maior capacidade térmica? A panela de alumínio ou a panela de barro? Você já deve ter ido em algum restaurante, já deve ter visto que quando se pega aquela panela de barro, que acabou de ser utilizada, né, e põe na mesa, a comida ainda fica, né, fervendo, borbulhando. Então, baseando-se nisso, quem teria aí a maior capacidade térmica, certo? Vamos ver agora aqui uma aplicação sobre capacidade térmica. Vamos tentar aplicar aí o que a gente acabou de aprender. Aqui está dizendo que uma esfera de aço está inicialmente a uma temperatura de 20 graus. Então, é a temperatura no início. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de 600 calorias, então ele dá a quantidade de calor, 600 calorias, a sua temperatura passa para 24. Então, é uma temperatura agora final. Variou a temperatura aí. Ele quer saber o valor da sua capacidade térmica. Pelo que a gente aprendeu, capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor e a variação da temperatura, né? Então, fazendo aqui a razão, a quantidade de calor que ele recebeu, 600, a variação da temperatura, ó, começou com 20 e terminou com 24, 24 menos 20 dá 4. Nós vamos ter aqui uma capacidade térmica de 150 calorias por grau Celsius, o que seria aí a letra A, certo? E, pessoal, aqui na própria unidade de medida, se você, só uma observação, ó, está a equação da capacidade térmica, caloria por grau. Então, se você pegasse aqui o que tem de caloria e dividisse pelo grau, você obteria aqui o valor, mesmo que não soubesse aí a equação, né, da capacidade térmica, tá? Bom, e para finalizar, nós temos aqui um outro modo de escrever a capacidade térmica, que é massa vezes. E para finalizar, nós temos aqui um outro modo de calcular a capacidade térmica, que é a massa multiplicado pelo calor específico, né? Isso aqui vem, porque se você pegar aqui a quantidade de calor e substituir por mc ΔT, você vai acabar
isolando esse ΔT com esse ΔT daqui, e vai sobrar mc, tá? Então a quantidade, a capacidade térmica também pode ser dado aí por mc. Então ou é quantidade de calor pela variação de temperatura, ou é a massa vezes o calor específico, aí vai depender da questão que você está fazendo, né? E aí você pode usar tanto uma quanto a outra.